E eu não sei se é desse do Louis C.K. ou de outra pessoa que foi fazer show pra tropas, que o cara fez uma piada com um dos soldados que tinha perdido as pernas. E ele tava lá, de cadeira de roda, assistindo o show, e o comediante fez uma piada com o cara que tinha acabado de perder as pernas. E todo mundo riu, e dá pra ver que é um alívio, que o pessoal se aliviou, porque parece que aquela verdade tava ali, e tava todo mundo ignorando e tensionando o fato do amigo dele ter perdido a perna no combate. E o comediante veio, fez a piada, e todo mundo riu, e parece que aquilo aliviou aquele trauma que tava ali. Tem essa função também. Sim, é óbvio que você tem uma situação bem Claro, delicada. O cara tem que estar ali disposto a ouvir, né? Não Sim. vai fazer com o cara na rua, isso aí. Sim, não, tem que ver qual é há quanto tempo, isso você também faz comédia, sabe que há quanto tempo foi, se era um cara que já tinha passado por essa situação, né? Provavelmente não era ontem, né? Tem o tempo. Sim. Mas enfim, eu fiz. Tem um grupo aqui que eu fiz parte na França, mas que agora tem no Brasil, que são os Palhaços Sem Fronteiras, que fazem espetáculos em lugares em guerra, lugares em conflito, ou aqui no Brasil, né? Às vezes a gente não precisa tão longe. Em qualquer lugar. Né? Em qualquer lugar assim, mas então, por exemplo, eu fui em 99, no meio da guerra do Kosovo, fazer espetáculo nos campos de refugiados. Então, eu mesmo, quando eu estava indo para essa viagem, eu falei, nossa, será que as pessoas vão rir? Será que as pessoas vão achar alguma graça? As pessoas tinham famílias lá que o pai não estava, que eles não sabiam se o pai tinha morrido, se o pai tinha... Se vocês iam ver, eles estavam morando numa tenda, sem banheiro, assim, na miséria, naquela que a gente nem pode imaginar que o ser humano é capaz de chegar. E bom, quando a gente fez o espetáculo, foi um momento muito incrível. Por quê? Porque nesse instante a gente conseguiu tirar as pessoas um pouco daquela loucura toda e levar elas para um outro lugar, levar elas para um outro estado, para o instante, né, para aqui agora. É como se naquele 1h30 que durasse o nosso espetáculo, é como se a guerra tivesse parado. E não é que ela depois, quando eles voltam para algumas pessoas, quando eu falei assim, mas quando vocês vão embora, eles ficam lá fudidos e tal. É verdade, sim. Só que, primeiro, durante aquela 1h30, se eu conseguir ajudar alguma coisa, aquela pessoa a sair, ela teve 1h30 de um momento feliz. Isso primeiro. E segundo, quando a gente vai embora, provavelmente eles ficavam conversando sobre o espetáculo, falando sobre a apresentação, sonhando, que provavelmente um sonho era só sonho com bombas. Quem sabe essa noite ele teve um sonho com os palhaços muito loucos que chegaram. Então, poxa, eu acredito nisso. Então eu quero tentar fazer isso, se espalhar o máximo possível, deixando bem claro assim que quando eu fiz, né, o Palhaço Sem Fronteiras, não é que eu vou lá como salvador, não vou salvar ninguém, porque eu não tenho o poder de salvar ninguém, eu não consigo nem salvar, eu não consigo me levar minha vida às vezes à frente, quanto mais salvar o outro, né, seria muita pretensão, mas levar aquilo que eu acredito, que eu acho que eu sei fazer, que é a única coisa que eu sei fazer, que é a arte teatral, a arte do palhaço e do improviso, compartilhar com outras pessoas que estão precisando, que vai ajudá-las. E, obviamente, o meu aprendizado também foi violento, né? Imagina, eu fiz 15 dias desses espetáculos em vários campos. Imagina como eu voltei. Eu voltei totalmente transtornado, totalmente pirado. Aquilo mudou a minha vida. Então, não é só que eu fui lá ajudar. Não é Madre Teresa de Calcutá, não. Eu fui lá fazer o que eu sei fazer e recebi um puto de um presente de volta, que era aquelas pessoas lá me ensinando e me dando o tempo delas e estando em comunhão comigo naquele momento presente. Foram 15 campos do povo de Kosovo. Isso. Qual era a treta lá? Qual era a guerra? Não lembro direito. Era alguma coisa com a Albânia? Isso. Era exatamente a fronteira da Albânia com Kosovo. Na verdade, estava tendo uma limpeza étnica na época. Então, começou a ter uma guerra lá e formaram-se esses campos de refugiados porque alguns lugares foram invadidos e a galera tinha que sair da casa dela, fugindo. E aí entraram as ONGs e aí formam-se os campos de refugiados. Então a gente passava por tanques para ir de um campo para outro. Você vê um tanque de guerra. A gente mora no Brasil, a gente não sabe o que é tanque. E você vê um tanque lá. A gente passava uma casa que foi bombardeada, que você só via a escada. A gente era parado em postos de controle das milícias, não era nem do exército.
Então a gente, né, revistava, que era muito louco, porque o cara falava, onde vocês vão? Não, palhaço, clown, palhaço. Palhaço? Que palhaço? Aí o cara abria as malas e tinha 500 narizes vermelhos. Arma de aguinha. Tinha arma o cara, de que água. porra é essa aqui? Total, o máximo de arma que a gente tinha era uma arma de água. E bolas de malabares, e um trapézio, e umas roupas coloridas. E os caras não entendiam nada e aí acabavam deixando passar. Então a gente ia fazendo, na verdade a gente fazia 2 campos por dia, né? A gente fazia um espetáculo de manhã, ficava um pouco lá, interagia. No final também tinha uma coisa que era muito legal. Eles pediam, a gente fazia o espetáculo e depois do espetáculo a gente pedia para eles fazerem alguma coisa pra gente, para eles darem um presente pra gente, o que eles quisessem. Então, num dos campos, por exemplo, eles fizeram umas danças folclóricas e no final ensinaram a gente a dançar, e a gente dançava. No outro, eles cantaram umas músicas, ensinaram a gente a cantar. Então, pra gente, esse era um momento muito emocionante. Esse era um momento que eu chorava, assim, porque nessa hora eles ficavam muito felizes, porque eles estavam cantando as músicas deles, eles estavam protagonistas daquele momento, eram eles que estavam lá e a gente assistindo lá. Então era o momento da troca. No primeiro momento a gente estava no palco, dando um presente para eles, Sim. e no final eles davam um presente pra gente. E acho que é simbólico para eles também, por eles estarem sendo expulsos da terra deles, poderem, sei lá, uma forma de afirmar a nacionalidade deles, mostrando para vocês as danças deles, o folclore, etc. E tal. Sim, você tem razão, você tem razão. Até num dos lugares eles começaram a cantar, várias pessoas começaram a chorar, e depois o tradutor explicou que essa era uma música muito típica deles, muito forte, da nação, do Kosovo lá. E muitos deles se emocionaram. Foi um momento muito emocionante, assim. Porque é isso, né? Nessa hora eles afirmavam... E pra eles era muito... Porque, assim, imagina o que é um campo de refugiados. É um lugar, é um grande terreno baldio que as ONGs montam umas barracas e os caras ficam morando na barraca, indo no banheiro, que é um buraco. Um buraco, com pouquíssima comida. Aí chega, não acontece nada, é um tédio lá, vários dias os caras esperando o destino deles. Aí um dia chega uns mantimentos, aí outro dia tem uns médicos. Aí imagina um dia, de repente chegam 2 vans e começa a sair de dentro uns caras mais diferentes, com umas roupas coloridas. Ao invés de sair roupa ou remédio, começa a sair um trapézio, um monociclo, umas bolinhas coloridas. E a galera já começa a falar, o que tá acontecendo, né? Então é uma mudança um choque na realidade deles lá. Só isso, o espetáculo é muito interessante lá, porque o espetáculo já começa na nossa chegada. Quando você chega, e normalmente as crianças que são as, né, que estão lá, começa a chamar, começa a avisar, de repente tem uns 70 moleques lá olhando, tentando conversar, e eu fui aprendendo umas palavras em albanês, que era a língua que eles falavam, então eu aprendi a falar como é seu nome e quantos anos você tem, que é a língua que você pergunta com uma criança de primeira, e os moleques ficavam mó felizes e tal, aí monta o cenário, que era simples, né, era só uma cortina, porque se a gente precisasse evacuar de emergência, tocasse a sirene lá, a gente tinha que ir embora e deixar tudo pra trás, então não dava pra fazer um cenário, né, teatro Frei Caneca, né, a gente tinha que fazer uma cortina pra entrada e saída e o trapézio, era só isso. E aí, isso já causa uma mudança naquela rotina deles, já causa uma coisa, nossa, estrangeiro, que isso, tá. Os caras me chamavam de Mr. Bean. Eu não sei porque, eu amo o Mr. Bean, mas eu acho que eu não tenho nada a ver com ele. Mr. Bean. Aí virei o Mr. Bean lá. Mais de um lugar me chamavam de Mr. Bean, porque acho que era pouca referência que eles tinham dessa coisa da comédia, do palhaço. E aí, uma vez que tava tudo montado, lembra no começo que a gente falou do aquecimento? Não é que a gente saía fazendo espetáculo, não. Aí cada um tinha uma hora pra se preparar. Aí eu ia pro meu cantinho, fazia minha respiração, tava nervoso pra cacete. Eu ia perguntar como é que se faz pra se manter presente num clima de guerra e miséria e vendo a dor humana na tua frente. Sim, é muito difícil. Eu era o mais novo ainda dessa trupe e a galera já tinha feito algumas viagens, então eu tava com muito medo, muito, muito mesmo. Então nessa hora, uma vez que a gente montou e tal, eu fui pro meu cantinho, eu me lembro dessa hora que eu fiz a minha respiração, a minha meditação, o meu alongamento, fiz todo o meu ritual que eu tenho pra fazer, coloquei o nariz, a maquiagem, falei minha reza, fiz meu axé babado, deixei tudo ali de lado e pum, abri os olhos. Quando abri os olhos, que é a hora que presente, aquilo que você falou lá atrás, a gente, agora eu sou o João Grandão, agora eu tô aqui. E aí, quando eu comecei a olhar, eu me lembro de ter visto
que ao fundo, atrás da nossa cortininha, tinha um lago gigantesco e umas montanhas. Então o cenário ele era maravilhoso, porque assim, você tinha uma cortina que abria e você via um lago. Era tipo assim, era um cenário talvez o mais lindo que eu já fiz. E eu não tinha visto aquilo. Porque você tá tão na sua cabeça. Ai, meu Deus, será que vocês vão entender? Ai, meu Deus, será que eu falo? Ai, o número, não, sou eu que entro depois. Ai, não, tô com medo. Ai, não, se tocar sirene, tiver que ir embora correndo. Ai, então, esse exercício da preparação, ele traz a gente pro presente. E aí que eu comecei a, olhar lá. E não é que eu não estava mais nervoso, eu seguia nervoso, só que é um nervosismo controlado, você começa a olhar para ver o que está acontecendo. A plateia estava sentadinha lá, esperando, os menininhos. E aí eu fui lá mais pertinho, vi uns meninos de longe, comecei a dar um tchauzinho. Aí o menino deu um tchauzinho, aí eu acalmei um pouquinho. Aí fui encontrar com os meus parceiros, eles já estavam prontos também. Aí a gente fez uma roda, porque aí a gente fez o primeiro aquecimento, que era inicial. E agora a gente precisava aquecer juntos. Então a gente fez uma roda, ficamos fazendo uns jogos entre nós. Aí o coordenador da trupe pediu pra gente dar as mãos e ficar em silêncio. Olho no olho, olhando um pro outro. Esse momento pra mim foi muito forte. Porque a gente mal se conhecia, eu não conhecia. Tinha um cara uma trapezista da Inglaterra, palhaça da Bélgica, o outro da Espanha, eu do Brasil. Era um grupo internacional, assim. Mas ele foi organizado lá na França. Na França, era. Os Palhaços Sem Fronteiras franceses que organizaram, junto com os Médicos Sem Fronteiras, essa viagem, essa jornada, né? Para fazer o espetáculo lá. Então, a gente tinha feito um ensaio. Imagina, um espetáculo de um ensaio que a gente mais ou menos, todo mundo já tinha seus números e combinou como vai ser a costura de um número pro outro. Eu preciso de um dos caras falou assim, eu não tinha muitos números, eu era o mais novato tecnicamente falando, os caras eram muito bons e eu era muito mais ou menos. E aí, um dos caras, por exemplo, ele fazia um número de monociclo, que ele precisava de mais uma pessoa para ajudar ele, para sacanear ele, para fazer umas bobagens. E aí, Márcio, você pode me ajudar? Eu falei, posso, super. Eu entrei no número dele. Depois tinha outro número que era um número de mágica, que a palhaça precisava de alguém para ajudar ela na trucagem e na relação com a plateia, escolher alguém da plateia. Então eu entrei, então a gente foi, mas assim, eu não sabia o nome dos caras ainda. Então essa hora que você fica ali, olho no olho, vendo cada um, respirando junto, dá uma conexão assim com o cara, porque você sabe que você tá lá para fazer uma coisa junto, que tem que ser foda, que você tá num lugar muito louco e que você quer fazer o melhor possível. Então eu preciso estar junto com esse cara aí e ele precisa estar junto comigo com a confiança total, né? Esse é um fenômeno muito interessante em aula de teatro, em improviso, principalmente improviso porque tu não tem um texto para se apegar, então tu fica por um fio de, entre aspas, falhar. E a tensão que tem numa aula de improviso no início, né, quando a turma não se conhece, é uma coisa muito... Como é que o professor tem que batalhar muito para tirar aquilo e deixar todo mundo à vontade? Sim. A função do professor é no início fazer o que a gente chama de aquecimento de plateia, o que seria no palco, né? Você já fez palco, você tem que chegar aquecendo a plateia muitas vezes. E na aula a mesma coisa, eu tenho que aquecer aquelas pessoas com as quais eu vou trabalhar. Para quê? Para que elas entrem no momento presente, para que elas estejam lá no aqui e agora, para que elas tirem o julgamento, né? Que essa vozinha que fica na nossa cabeça muitas vezes atrapalhando a nossa criação, falando, ai não, mas você não consegue, ai não, mas você não é bom, ai não, olha a ideia dele foi muito boa, ai olha, né? Essa vozinha, ela atrapalha a gente no improviso, né? E na vida, né? Então o professor tem que fazer um aquecimento, tem que fazer uma recepção, tem que fazer alguns, né, jogos, alguns exercícios, dinâmicas, para trazer todo mundo, colocar todo mundo na mesma vibe, na mesma energia, e daí todo mundo ir embora e todo mundo criar e co-criar e criar junto. Essa vozinha, por que ela existe? Por que as pessoas levam isso para esse lugar? Porque como tu já entende muito de improviso, provavelmente tu identificou essa voz em ti algum dia. Sim. Então tu entende muito de como calar ela. O que é essa voz? Por que ela vem junto? Essa voz, assim, ela tá em todo mundo, né? Estou falando aqui com você, tô pensando, será que eu falei uma coisa boa? Me errei no português. Falei uma coisa... Ela convive com a gente, né? Tem muito a ver com o nosso ego, né? Então ela tem uma função, digamos assim, mas quando a gente fala em criar, em estar presente, a gente tem que aos poucos aquietar ela, né? Por isso que alguns exercícios do tipo mindfulness, meditação, a gente no teatro acaba usando muito eles, eu demorei muitos anos para entender isso, por quê? Porque você às vezes precisa acalmar, às vezes precisa aquietar, precisa
tá aqui no momento presente, para daí você poder fazer uma criação potente, plena, boa. Então isso vale para o cara que trabalha com aula, né? O professor que está dando uma aula para uma turma. Quanto mais ele está ali na hora, ouvindo a turma, vendo que a turma fez uma cara estranha quando ele explicou uma coisa e ninguém entendeu, melhor vai ser a aula dele. Então isso vale para o professor, vale para o vendedor que está fazendo uma venda, vale para o comediante, né? Você em palco, mesmo que seja um cara de stand-up, que tem um texto. Eu tive muitos alunos que fizeram stand-up e muitas vezes o problema ou a dificuldade do cara do stand-up é que ele tá com o texto na cabeça dele, que é difícil, né? Você escreve, sabe o que é. Então você tem um texto, você tem uma piada para soltar, você tem o time, né? Você tem um monte de coisa para controlar e, além disso, tem mais um fatorzinho pequenininho que é a plateia. E quando, às vezes, o comediante ele não tá com essa leitura aguçada da plateia, ele tá muito preocupado no texto dele, isso faz com que muitas vezes ele perca a piada, porque ele adianta, às vezes, ou ele deveria atrasar um pouquinho, ou ele não percebeu que tem algum fenômeno acontecendo. Eu fui num show de stand-up há uns anos e eu lembro dessa cena de um comediante que está fazendo, e aí entrou na segunda fileira 4 casais. E aqueles que você tem que entrar na terceira, quarta fila, então levanta os caras, sabe aquela coisa assim? Sim. E aí estavam umas mulheres, as mulheres que chegaram com umas roupas vistosas, os caras. Então, assim, era uma coisa que chamava muito, todo mundo tava olhando pra lá. E o comediante soltou punchline e ninguém riu, quase ninguém riu. E claro que ninguém riu, porque a gente tava todo mundo prestando atenção nos 4 casais que estavam entrando no meio da ideia, no meio do espetáculo. Sim. Então, o comediante, ou quem tá na cena, ele tem que ser o primeiro a perceber, opa, a plateia toda tá virada pra lá, tá acontecendo alguma coisa lá. E aí ele tem, então essa é a primeira coisa que as pessoas perguntam, mas o que você faz? Bom, a primeira coisa é você precisa notar. Eu notei, opa, está acontecendo alguma coisa. Depois eu vou tomar uma decisão, preciso fazer algo com isso. Às vezes a coisa é muito pequena, se chegou uma pessoa, sentou, acabou. Agora, às vezes é uma coisa grande, então eu vou precisar jogar com isso. Caberia ao comediante, naquele caso, fazer alguma coisa, ou no mínimo esperar para as pessoas sentarem, ou jogar, ou trazer aquilo para a cena. Aí o público gosta muito, ou conversar com eles, ou perguntar, tá chegando agora? Tava onde, galera? Só de fazer isso, ele já faz com que todo mundo esteja junto, e aí, uma vez que os caras sentaram, ele vai lá e solta a piada dele. E se ainda ele conseguir uma tirada boa com aquilo que aconteceu lá na hora, com aquele acontecimento, com aquela coisa, aí a plateia vai amar, porque o público, a gente gosta de ver o cara criando. Nossa, ele não pensou aquilo, nossa, caiu o refletor, ele jogou com aquilo, foi muito engraçado. O cara aproveitou o momento, né? Exatamente. Quando o cara consegue aproveitar o presente e o momento, é quando tem mais risada, quando a coisa fica mágica, né? Sim. E aí o cara tá preso no texto e o cara não percebe, porque o cara tá nervoso, não sei o que é, tem essa vozinha incomodando, dizendo que é pra ele fazer o texto certinho. Sim. E aí o momento se revela na frente dele e ele não aproveita, e aí... Eu já passei por isso também. Já sentiu na pele. E já passei pelo contrário também, de estar tão presente que eu senti, cara, eu tava presente, eu nem lembro do que eu falei e tal, Sim. e tava tudo muito, muito legal. Mas essa voz, ela tá tentando te defender de alguma coisa? Ela tá tentando controlar uma coisa que é incontrolável, né? Ela tá tentando planejar as coisas. No improviso, muitas vezes também acontece de você querer, já sei, vou fazer uma piada agora, vou fazer. E normalmente é quando dá errado. Normalmente é quando não dá certo, porque não dá pra controlar. E essa vozinha do julgamento, como é que a gente faz pra não ter ela? Uma das coisas é a gente se preparar antes. No caso meu, de entrar no palco. Então, quando vou fazer... O primeiro espetáculo que eu vou fazer era Jogando no Quintal. A gente tinha 2 horas de aquecimento para entrar em cena. E o que era esse aquecimento? A gente chegava em duplas, um fazia massagem um no outro para acordar o seu corpo, depois alongamento, depois todo mundo levantava, fazia um jogo de olhares com a banda, que tinha uma banda ao vivo tocando. Aí a banda tocava, uma hora a banda parava de tocar, todo mundo ficava parado, se olha, veja onde está seu parceiro, conecta. Então tinha todo um aquecimento de 2 horas, aí sim a gente estava pronto, aí a plateia entrava e tinha um espetáculo. Então, quer dizer, esse aquecimento, ele é fundamental para quê? Para preparar a gente para o que vai acontecer. Então, dependendo do que você vai fazer, cada aquecimento vai ser diferente, mas esse aquecimento ele é fundamental. Seja você fazer um stand-up, seja você fazer qualquer coisa que seja importante, que precisa
de você lá pleno, né? Quando eu fui fazer lá, há uns anos eu fiz meu TED, assim, que eu tava morrendo de medo, que era texto, eu não tenho texto... Programado. Eu não trabalho com texto, eu tive que fazer um texto, eu tive que decorar, eu tava muito nervoso, fazia 15 anos que eu não ficava tão nervoso na vida. E aí eu fiz um aquecimentão de 1h30, porque eu falei, se eu não fizer, eu vou entrar lá e vou perder, vai ficar médio, vai ficar nananã. Tudo bem? Beleza. Que loucura estar contigo, porque por muito tempo eu fiquei pensando, será que um dia eu vou trocar uma ideia com esse cara? E uma das coisas que me fez vir para São Paulo, que eu sou de Porto Alegre, né? Era uma vontade de estudar contigo. Opa! Só que aí vem o lockdown e aí meio que travou. Eu sei que tu fez coisas online e tal, mas eu não sei porque eu não fui atrás. Mas foi uma das coisas que... um dia eu vou fazer um curso com esse cara, eu quero fazer. Porque eu já fiz workshop de improviso, fiz coisa de teatro e tal. Eu acho muito legal esse... Sei lá, não sei se é um meio, se é uma filosofia, se é uma ciência, é uma coisa muito louca. É um universo, digamos assim, né? Muita coisa, mas é muito legal. Que bom, poxa, venho. Espero que saiamos dessa loucura toda para voltarmos a fazer as coisinhas ao vivo, que agora só tá dando fazer online mesmo. Né? Mas o curso online de improviso, ele rende tanto quanto um real? Ele é diferente, né? Assim, não dá para comparar, né? Não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, né? Você tá ao vivo... Agora eu fui encontrando para fazer ele ficar bom, assim, vender e fazer o cara pagar, né, para estar num curso de 4 horas, meu curso dura 4h30, assim. Eu tive que inventar coisas para que seja divertido, legal, mesmo o cara estando em casa. Agora eu posso dizer que ele tá muito legal. As primeiras eu achei bem mais ou menos, mas aí fui vendo que jogos funcionavam, que coisa eu poderia fazer o cara experimentar da casa dele, o que eu consigo fazer o cara improvisar mesmo ele estando na telinha. Aí acabei achando um formatinho legal e divertido e que as pessoas estão gostando. Assim. Por exemplo, qual exercício, por exemplo, que funciona online para fazer numa... Que funciona... É engraçado, eu achei que você ia perguntar o que não funciona, eu vou falar o que não funciona primeiro. Alguns exercícios, a gente tem muitos exercícios de história, de contar histórias. Então, por exemplo, tem um exercício que é cada um fala uma palavra. Então, por exemplo, a gente pode fazer ele rapidinho. Adalberto... Estava... No... Carro. Quando... Uma... Mulher... Caiu... Em... Pânico. Socorro! Ela disse. Era uma palavra só. Tudo bem, aí vai. Esse é um jogo simples que a gente faz para treinar escuta, para treinar... E quando eu fui fazer no online a primeira vez, por conta das coisas do Zoom, do áudio, vira e mexe, o cara fala... O que você falou? Não. Então vai ter... E aí ficou uma merda. Aí eu falei, opa, tira esse aí. Então, alguns eu tirei. E no vídeo, alguns exercícios que pegam só a cara das pessoas é muito legal. Histórias que a pessoa conta e faz gestos e tal, é legal. Coisas que o cara usa a câmera, né? Olha pra câmera, faz uma coisa com a câmera, vai pra lá, vai pra cá. Eles funcionam. Então tem alguns jogos que eu descobri que eu posso fazer um jogo que o cara faça junto comigo, mas ele faz sozinho na casa dele. Ele tá falando sozinho. Um outro de história, por exemplo, que ele vai... vamos fazer rapidinho? Vamos lá. Então, vamos lá. Então você vai estar contando uma história, eu vou jogar umas palavras, tem que incluir a palavra na história. Tá. Então, por exemplo, Joaquim o padeiro. Tá. Valendo, história. O Joaquim tava fazendo seu pão de sempre, às 5 da manhã, esperando os clientes chegarem. Selo. E aí chegou uma carta e ele teve que procurar um selo na gaveta do escritório da padaria, porque ele tinha que mandar aquela carta o mais rápido possível. E aí ele falou com o carteiro, falou, cara, vou ter que levar essa carta aqui com esse selo pela floresta até o cara que mora do lado da floresta, porque ele precisa receber isso aqui. Porque ele precisa receber isso aqui porque... travou. Droga. Mas é isso. Fez direitinho. Tá, muito bom isso. Joguei na fogueira direto. Mas é isso. Esse é um jogo que eu posso jogar. A gente chama de palavra solta. Você joga uma palavra e o cara tá contando a história. Ele tem que incorporar essa palavra, continuar a história e fazendo ela seguir, assim. Então esse é um exercício que dá pra fazer, por exemplo. Mas aí os exercícios mais individuais que funcionam. Se tiver que interagir muita gente, é mais difícil. Então, sim, a maioria sim. Alguns eu junto as pessoas em salas, né? No Zoom você pode fazer as salas de dividir em salas de 2, salas de 3. Então eu faço alguns jogos que ele se dividem em salas de 3, por exemplo. Então ele tá numa salinha com mais 2 alunos e ele faz um jogo em trio. Ou uma hora eu pergunto, tem algum voluntário? Então vamos fazer um jogo? Vamos, é um exercício do sim e não. Então você vai fazer isso e aí eu vou pedindo para as pessoas alguns elementos e eu faço um exemplo com um cara, aí todo mundo assiste, vê, comenta, ri.
Então são maneiras de fazer aquilo que eu fazia no ao vivo de um outro jeito, assim. E o fator timidez via webcam, ele é mais forte ou mais fraco? Eu achei que ia ser mais forte, mas ele é mais fraco. Assim, as pessoas ainda têm muita vergonha, ainda tem muita gente que tem vergonha. A pergunta que eu mais ouço é, mas eu sou muito tímido. Será que eu consigo? Será que é legal e tal? E a verdade é que, assim, o improviso acaba sendo muito legal, né? Você fez já improviso, fez teatro. Quando a gente faz teatro, você aprende a soltar, aprende a sair do julgamento, aprende a ir atrás das suas ideias, aprender a criar junto com o outro. Então é muito bom para essa coisa da timidez. Então, ao mesmo tempo que é bom, o cara tá lá, mas assim, quando ele vinha ao vivo, era mais difícil, porque ele tinha que sair da casa dele, tinha que ir até um lugar, encontrar as pessoas ao vivo. Agora, algumas pessoas são mais tímidas, teve uma mulher que falou assim, olha, eu vim, mas eu juro pra você, que eu falei, eu vou ficar a primeira meia hora, senão eu vou sair e nem vou falar nada. E ela acabou ficando as 5 horas de curso inteiro até o final, e ela compartilhou isso no final, quer dizer, não foi um problema pra ela. E como é um curso que eu faço, a maior parte dos meus cursos são para iniciantes, não são para pessoas que querem ser improvisadores. Então eu sei que a pessoa vem com receio, com medo, ela tá ali, ai meu Deus, dentro dela ela tá assim com taquicardia, que é uma bobagem, mas assim, eu sei que ela tá ali. Então eu parto desse ponto de partida e faço coisas que sejam simples, eu começo fazendo teoria, depois eu explico, depois eu faço um jogo com voluntário para depois colocar todo mundo junto na roda.